Estudo sistematizado da doutrina espírita. Programa Fundamental. Módulo 5. Comunicabilidade dos espíritos. Objetivo geral: possibilitar entendimento do processo de comunicação dos espíritos com o mundo corporal. Influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, e nos acontecimentos da vida. Objetivos específicos: identificar a natureza da influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, e nos acontecimentos da vida. Explicar como se processa essa influência. Indicar a forma de neutralizar as más influências espirituais. Conteúdo básico: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 459. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 464. Atuando sobre a matéria, podem os espíritos manifestar-se de muitas maneiras diferentes, por efeitos físicos, quais os ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Numa palavra, por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação com os homens. Allan Kardec, Obras Póstumas. Primeira parte, Manifestações dos Espíritos, item 14. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 469. Sugestões didáticas. Introdução. Apresentar o assunto e os objetivos da aula. Mostrar, em transparência ou cartaz, a questão 459 de O Livro dos Espíritos, e solicitar aos participantes que, em grupos de 3, expliquem o conteúdo da referida questão. Desenvolvimento. Ouvir as ideias expostas pelos grupos, comentando-as, ressaltar que a possibilidade de os espíritos nos dirigirem está subordinada ao acolhimento que lhes damos em nossos pensamentos. Dividir a turma em pequenos grupos, que deverão realizar as seguintes tarefas. 1. Ler os subsídios do roteiro. 2. Responder às seguintes perguntas. A. Como distinguir se um pensamento que nos é sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito imperfeito? B. Qual a relação entre a nossa conduta moral e a natureza da influência que recebemos dos espíritos? C. Dizem os espíritos superiores que temos a liberdade de seguir os bons espíritos ou os espíritos imperfeitos. Que procedimentos, então, deveremos adotar para atrair a atenção dos bons espíritos? Ouvir o relato dos grupos, prestando-lhes os esclarecimentos necessários. Explicar como se processa a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, e nos acontecimentos da vida. Distribuir entre os participantes cópias da narrativa do Espírito Neil Lúcio intitulado Poder das Trevas, Jesus no Lar, item 39, fazendo uma leitura em voz alta da mesma. Destacar, em conjunto com os participantes, pontos significativos da narrativa. Conclusão. Concluir a aula ressaltando a determinação dos espíritos imperfeitos no sentido de nos atrair para o mal e a vigilância que devemos ter, sobre nós mesmos, a fim de neutralizar-lhes a ação e não perder as oportunidades de progresso que as leis divinas nos oferecem. A avaliação. O estudo será considerado satisfatório se os participantes realizarem corretamente os trabalhos de grupo. Técnicas, zoom, exposição, trabalho em pequenos grupos, leitura reflexiva. Recursos, cartaz em transparência, textos, papel, lápis e caneta. Subsídios. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto, que, de ordinário, são eles que vos dirigem. A resposta dada pelos espíritos não nos deve causar estranheza,
Pois, se analisarmos o assunto fazendo uma comparação com o que sucede em nossas relações sociais, chegaremos à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, das quais recebemos influenciação por meio das ideias que exteriorizam e dos exemplos que nos dão, do mesmo modo que as influenciamos com as nossas ideias e com a nossa conduta. O mesmo ocorre, naturalmente, com os habitantes do mundo espiritual, pois são eles os seres humanos desencarnados que, pelo simples fato de terem deixado o invólucro carnal, não mudaram as características de sua personalidade ou a sua maneira de pensar. Assim, somos alvo não só da atenção de benfeitores e amigos espirituais, incluindo entre eles os parentes e amigos desta e de outras reencarnações, os quais, vencendo o túmulo, desejam prosseguir auxiliando-nos, como também daqueles outros a quem prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade, nesta ou em anteriores existências, e que nos procuram para cobrar a dívida que com eles contraímos. Portanto, a resposta dos espíritos a Kardec nos dá uma noção exata do intercâmbio existente entre os espíritos desencarnados e encarnados, intercâmbio esse real e constante. O Espiritismo torna compreensível o processo pelo qual se dá a influência dos espíritos no mundo corporal. Essa influência tem origem na possibilidade de transmissão do pensamento. Para que entendamos como o pensamento se transmite, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos, neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão, ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro o pensamento, como o ar transmite o som. Ensina ainda a doutrina espírita que por meio do perispírito é que os espíritos atuam sobre a matéria inerte. Sua natureza etérea do perispírito e não é que a isso obstaria, pois se sabe que os mais poderosos motores se nos deparam nos fluidos mais rarefeitos e nos mais imponderáveis. Não há, pois, motivo de espanto quando, com essa alavanca o perispírito, os espíritos produzem certos efeitos físicos. Atuando sobre a matéria, podem os espíritos manifestar-se de muitas maneiras diferentes, por efeitos físicos, quais os ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Numa palavra, por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação com os homens. Deflui desses ensinamentos que os espíritos exercem influência nos acontecimentos da vida, por meio da transmissão de pensamento e por sua ação direta no mundo material, tudo, no entanto, dentro das leis da natureza. Se a influência dos espíritos em nossos pensamentos é de tal intensidade que, ordinariamente, são eles que nos dirigem, é preciso saber identificar a natureza dessa influência, a fim de que não atendamos aos alvitres dos espíritos imperfeitos. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Indaga Kardec aos espíritos superiores. A resposta dos benfeitores da humanidade é um apelo ao nosso bom senso. Dizem eles, estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre te atuam influências mais, é que as atrás, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas, outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Assim,
compete exclusivamente a nós neutralizar a influência dos espíritos imperfeitos. Os espíritos superiores são bastante claros ao nos indicarem o meio para isso: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Espiritismo trouxe ensinamentos preciosos sobre a importância da nossa atitude mental no sentido do bem, para que não nos desviemos do caminho que nos compete seguir rumo à perfeição, que é a nossa meta. Desse modo, é preciso aprender a disciplinar os nossos pensamentos, a fim de atrairmos os bons espíritos, que nos auxiliarão a percorrer esse caminho, tornando-o menos árido e pleno de realizações espirituais. Referência bibliográfica.